Fala pessoal, estamos de volta aí e agora não vai ser uma simples palestra, pessoal. Não que palestra seja simples, pelo amor de Deus, tem palestras super complexas. Mas quando eu brinquei aqui com vocês, é porque não teremos umas 3 pessoas ao mesmo tempo apresentando um case que eu particularmente adoro, porque eu sou um cara também muito plugado em tecnologia, muito plugado em data science, inteligência artificial. E o case que eles vão debater aqui com vocês nesse painel é um case da força de vendas, pessoal. Como que a P&G, né, a Procter & Gamble, como que a P&G está usando o digital para criar equipes mais produtivas e que entregam melhores resultados. E, pessoal, não achem que é pouca coisa, simplesinho, não. Eles fizeram vários estudos qualitativos, quantitativos, e estão usando o algoritmo, que eles vão contar um pouquinho aí com programação, para traçar essa segmentação, esses perfis que deram melhor resultado. Beleza, pessoal? E para isso, quem vai estar participando aqui, pessoal? Quem vai estar participando é a Danúbia, Firmino da Silva, que é gerente de operações de distribuição da P&G. Muito bem-vinda, Danúbia. Está com Obrigada. Boa tarde. Vai ser também o Aldo Barros, que é Data Science and Business Intelligence na P&G. Muito bem-vindo, Aldo tá Obrigado, lá. Boa tarde a todos. Quem vai mediar isso tudo, pessoal, com vocês, é o Diego Puerta, que é COO na SRP Mango, beleza? Então, Diego, boa mediação, contar esse case incrível, e eu vou ficar ligado aqui assistindo, porque eu quero ver o que deu de resultado esse case usando algoritmo. Pessoal, abraço, bom painel aí com vocês, beleza? Obrigado, obrigado por entregar aqui nesse super astral. Eu também estou super animado por esse quadro aqui. Hoje de manhã eu participei vai ser show. Vai ser. Daqui a pouco, vou ficar de olho aqui, hein, galera? Abraço. Ok. Obrigadão. Então vamos lá, boa tarde aí para todo mundo. Eu estava dizendo, né, hoje de manhã eu participei do keynote da Marta Gabriel com a Tânia Cosentino, justamente falando sobre ciência de dados e inteligência artificial. E aqui à tarde agora apresenta esse quadro que é um pouco de colocar na prática o que a gente conversou de manhã. Então, por isso, sensacional aqui, estou muito animado para isso. Bom, eu, como já foi dito, eu sou o Diego, sou CEO da CRP Mango, ele falou SRP, mas tudo bem, está perdoado. É a CRP Mango, uma agência de marketing digital, especialista em soluções digitais, e hoje eu estou aqui com a honrosa companhia da Danúbia e do Aldo da P&G Brasil, que são nossos clientes. Eles trouxeram, no início do ano, um desafio para a gente de desenvolver uma plataforma digital que trace perfil de equipes, e eu não vou dar muito spoiler, porque eles estão aqui para falar sobre isso, mas foi um super desafio que a gente ficou super feliz de receber. Fizemos o projeto e acho que todo mundo vai conhecer melhor agora, e fica como um case e uma inspiração para todo mundo que está assistindo a gente. Então, Danúbia, Aldo, o palco é de vocês, a apresentação já deve estar na tela aí, obrigado pela presença. Eu vou aqui interagir, se o público tiver pergunta, manda lá pelo aplicativo, eu estou de olho aqui para trazer as perguntas para eles, e a gente vai acompanhar. O palco é de vocês. Okay. Perfeito, Diego. Obrigada pela apresentação. E eu vou contar um pouquinho sobre mim, e eu acho que o que a gente vai falar aqui sobre perfil é muito do que a P&G tem, porque apesar de eu ter uma carreira toda em vendas, eu sou engenheira de alimentos. Então, a P&G é uma empresa que, de fato, acredita no perfil, e que o perfil correto acaba entregando os resultados de negócio que precisa muito mais até do que uma experiência, tá? Eu tenho 10 anos de P&G, já passei por diversas áreas, meu foco maior é no canal indireto, né, nos clientes menores, e a P&G usa parceiros de distribuição, então esses parceiros são uma extensão da nossa operação P&G, para que eles cheguem aí nas lojas menores, lojas de bairro, no Brasil todo. Então, eu comecei minha carreira nesse canal indireto, cuidando do go-to-market, depois tive experiência em gerenciamento de categorias, especificamente atendendo o Walmart Brasil, depois fui um pouco para que a gente chama internamente de Retail Execution, que é a parte de merchandising em loja. Passei de novo a atender, vender aí de fato para clientes indiretos, voltei para o Walmart para cuidar da categoria de hair care no Brasil todo,
e passei por uma vaga interna e agora eu estou responsável aí pelos distribuidores do Brasil todo, tá? E como eu não sou só uma profissional, eu tenho uma vida pessoal, eu achei que deveria contar para vocês que também tenho 2 filhas, sou casada, o marido é um argentino, e, enfim, a gente se divide aí com todas essas atribuições, mas tudo está dando certo mesmo no momento de pandemia, onde a gente tem que buscar soluções novas, né? São seus parceiros de escritório agora. Pois é. Bom, boa tarde a todos. Vou apresentar rapidamente aqui. Meu nome é Aldo Barros, eu sou formado aí em engenharia de produção na Poli USP. Trabalho atualmente na P&G, mais especificamente na área de Data Science, Business Intelligence, como a gente chama aqui. Tenho 3 paixões, coisas que eu gosto muito, muito mesmo. Adoro passear de moto. Enfim, eu tenho uma moto de trilha e um dos meus hobbies é, final de semana, sair pela estrada, conhecer lugares novos. Além disso, eu sou apaixonado por cinema. Só para vocês terem ideia, eu fiz um curso de como montar seu roteiro em cinema. Adoro mesmo estudar isso. E a terceira coisa que eu tenho muito prazer em fazer é coding. Eu gosto de aprender linguagem de programação. Eu faço isso com prazer mesmo, assim. É uma coisa, cara, que legal, eu quero aprender isso, como é que eu posso usar aquele negócio. Estou sempre ligado em notícias do que está acontecendo nisso. É isso aí. E a gente teve o desafio de criar essa plataforma, era uma necessidade que nossos distribuidores tinham de ter algo personalizado para a necessidade de negócio que a P&G exige, né? Então, como usar uma ferramenta com a segunda força de venda deles. A gente vai passar um videozinho para vocês, rapidinho, para vocês entenderem um pouco melhor do que a gente está falando. Isso aí, pessoal. Deixa me dar um segundo aqui, só para eu voltar para a nossa apresentação. Vamos lá. Eu vou... Vocês estão vendo minha tela? Ainda não. Vamos lá. Acho que agora deve ter ido. Se dá um alô aqui, eu já continuo a próxima parte. Todos aí, estão vendo? Sim. Tá na tela, tá na tela. Maravilha. Bom, vocês viram o vídeo, foi um resumo aí de toda essa história. A gente vai contar um pouco do que aconteceu lá no começo, né? Nós tínhamos algumas dúvidas sobre o que de fato estava acontecendo aí nesse processo de pessoas, né, de contratação de pessoas, né? Uma vez que a gente trabalha com relacionamento com dono de loja, uma vez que a gente tinha um turnover muito alto dentro dos nossos distribuidores, a P&G, pensa que ela vende os produtos dela para alguns distribuidores e esses distribuidores vão fazer essa capilarização dos produtos nessas lojinhas de bairros, como nós chamamos, né? Quais perguntas que nós tínhamos, né? Será que todos os nossos distribuidores, eles possuem uma avaliação de perfil que realmente está atraindo o tipo de vendedor que a gente precisa? Será que eles fazem essa revisão periódica de metas, de resultados? E como será, né, que a gente pode, de alguma forma, garantir que estão trazendo pessoas de qualidade, né? Nós tínhamos todas essas questões,
Eu não sabia responder, e aí o que eu fiz foi fazer o seguinte, bom, deixa eu juntar um time de pessoas de várias áreas, né? A gente montou um squad, como nós chamamos. Eu aí como a parte de Data Science, trouxe uma pessoa de vendas, uma pessoa de RH e uma pessoa do próprio distribuidor, né? Para a gente tentar desvendar tudo isso que está acontecendo. Primeira coisa que eu fui fazer, tá? Vamos pensar na parte de dados. Falei, deixa eu entender o que está acontecendo nesse universo em relação a algumas métricas, né? Pensando aí, nessa figura desse vendedor que vai até a loja, né? Um mercadinho de bairro, uma farmácia de bairro, para vender o produto da P&G. Quantos pedidos ele está conseguindo fazer por dia, né? Qual que é a produtividade mensal dele? Quantas lojas ele está conseguindo chegar por mês, né? Eu não posso dividir esses dados aqui por confidencialidade, mas só para dar um cenário para vocês, a gente conseguiu captar aí um universo de uma fatia aí desses vendedores que iam muito bem mesmo, né? E uma outra parte aí maior que tinha muita coisa para melhorar, digamos assim, que não estava em métricas que a gente considerava satisfatórias, né? E a melhor forma de explicar todo esse estudo que foi elaborado é contando uma história, e eu contar uma experiência que eu tive quando eu fui visitar um vendedor em rota, né? Basicamente, apesar de termos toda essa parte de dados e tudo mais, é muito importante a gente estar sempre conectado com a atividade do campo, né, do business em si, né? E eu fui visitar um vendedor que ele era do interior da Bahia, ainda está lá, né? Foi uma experiência fantástica. Quando você vai fazer uma visita, né, eu confesso que eu estava um pouco desanimado, porque é muito comum a gente ter, sei lá, a gente marca de manhã, às 8 horas da manhã, para encontrar o vendedor na loja, ele não aparece, às vezes ele chega às 10, ou chega, enfim, chega às 11, tive um problema com o carro, então eu já estava um pouco assim, calejado com isso. E eu combinei, né, com o Tacílio, o vendedor, ele chegar às 8 da manhã na primeira loja, e quando eu cheguei nessa primeira loja para fazer uma rota com ele, ele já estava lá. Já tinha feito a primeira venda do dia. Eu pensei, bom, talvez ele tá fazendo isso, né, enfim, só para mostrar serviço, de repente, e aí depois do meio-dia ele vai almoçar e não aparece mais, enfim, como já aconteceu comigo em outras situações, o vendedor sumiu, falei, mas cadê ele? Não estava lá, ninguém achava. Mas também a surpresa, o que aconteceu nesse dia? De manhã, ele passou por 5 lojas, né, parou na hora do almoço, e era muito interessante, ele tinha um caderninho que ele ia anotando, né, nessa loja já vendi tais produtos, nessa aqui também, na próxima que eu tenho que fazer isso, muito organizado o que ele estava fazendo. Na parte da tarde, ele conseguiu passar em mais 5 lojas, né, e dessas 10 lojas que ele visitou no dia, ele tirou pedidos em 8 delas, e em 5 delas ele conseguiu vender, digamos assim, quase um mix completo de produtos da P&G, o que é sensacional, que é uma métrica para uau, como assim, né? No final do dia eu estava espantado, eu nunca tinha visto assim esse tipo de perfil ao vivo desse jeito. E eu perguntei para o Trade, né? O Trade é uma pessoa do distribuidor, né? Cara, onde vocês acharam ele? Como é que vocês contrataram esse cara? É isso que a gente precisa, né? E ele me contou uma história muito engraçada. Ele falou, cara, foi muito difícil contratar o Otacílio, né? Porque ele não tinha um dos requisitos que a nossa equipe de RH, né, olhava, e não tinha um requisito básico, que era experiência com vendas. Eu falei, mas como assim? O que ele era antes de ser um dos top vendedores aqui do distribuidor? E ele me contou o que ele era um motorista de trator. O ponto que eu quero deixar aqui é o que vai fazer a gente atrair esse vendedor de alta performance, né? É muito mais uma questão de atitudes, muito mais questão de comportamento, do que uma questão, por exemplo, de se tem experiência em venda, enfim, algum outro tipo de detalhe técnico nesse sentido, como até então o RH selecionava. E ele, enfim, quase não foi contratado por causa disso. Mas isso é só uma história desse todo que a gente quer mostrar para vocês. A primeira coisa que eu vou fazer, então, né, e aí, entendendo essa parte de análise, foi fazer uma medição qualitativa. Em que sentido? Eu fui para campo, eu fui entender o fenômeno.
E, obviamente, não é só ir lá para observar de uma forma, digamos assim, rotineira. A gente entende muito bem, e é uma coisa que a gente aqui na PET trabalha bastante, é como fazer isso de uma forma científica, né? Levando aí pesquisa etnográfica para fazer isso, né? Passei lá uma semana e praticamente 2 semanas, uma semana e 4 dias, praticamente 2 semanas, fazendo rota, entendendo esse fenômeno, tanto com o vendedor de alto perfil, de alto performance, perdão, né? Entendendo exatamente o que ele estava fazendo ali, analisando, né? Nessa forma qualitativa, como também com o vendedor de baixo perfil, de baixa performance, né? Para entender exatamente o que seria esse contraste entre esses dois, tá? Feito isso, a gente conseguiu encontrar aí 4 competências que diferenciam esses 2 perfis, tá? Eu estou falando aqui de garra, de mentalidade de crescimento, deixa eu colocar o laser aqui, de garra, mentalidade de crescimento, organização pessoal e disciplina e decisões racionais, né? Essa pesquisa qualitativa entrou esses 4 pontos que diferenciam esses perfis. Porém, eu não podia fazer rota com, né, os milhares aí de vendedores que tem pelo Brasil, enfim, para sair mensurando 1 a 1 tudo isso. A gente precisa, de alguma forma, ter isso em um formato quantitativo, né? E veio a grande pergunta. Poxa, mas eu consigo medir garra? Eu consigo medir mentalidade de crescimento? Como assim? E aí, estudando, eu tive que parar um tempo para estudar, né? E eu descobri que sim, é possível, né? Eu estou falando aí de uma parte de behavioral science, é um universo fantástico que eu aprendi nesse projeto, na verdade. Eu estou falando aqui de grit, tem uma teoria sensacional de como se mede garra, que é da Anja Duckworth. Estou falando de growth mindset com Carol Dweck. Isso, e o basicão, para quem é da área da psicologia, vai entender bastante, né? Que é o MBTI, né? Todos esses livros, tanto neles como, principalmente, se você quiser reproduzir isso algum dia, no finalzinho vai citar muitos artigos, e eles explicam exatamente a forma de mensurar isso, né? Entrei também em contato com a filial da nossa matriz, que é lá nos Estados Unidos, para pegar mais alguns sites de como mensurar tudo isso, e no final das contas, a gente criou aqui uma pesquisa para mensurar essa parte de behavior, né? Mandamos essa pesquisa no celular mesmo, pelo WhatsApp, para esses nossos vendedores, que temos aí espalhados pelo Brasil. Além disso, aí vejo uma parte analista aqui também. Peguei todas essas métricas de venda para ver. Eu tinha então informação comportamental desses vendedores e, além disso, métricas de business. Quantas horas vendeu, quais produtos vendeu, enfim, toda essa parte relacionada ao business. Coloquei isso aí fiz aquelas contas famosas de data science, a gente fala brincando, fez as contas da NASA, puxou aqueles algoritmos. Fazendo isso, né, usando até o K-Means, foi uma das ferramentas, a gente conseguiu clusterizar cada um desses perfis. Não estou falando que no final das contas chamam 4 perfis, né? E cada um deles com uma resposta e uma performance de venda diferente também. Trazendo em resumo, tá? O que foi? Esses são os perfis aqui, né? O que é a interpretação deles, né? Primeiramente, né, sendo aquelas 4 competências que eu falei para vocês, o perfil 1, sim, ele é digamos assim, o top performance, né? Ele tem aquelas 4 competências muito bem ressaltadas. E em questões de vendas, é o que mais vende também, né? Perfil 2, uma daquelas competências lá, ele não tem tão aguçado assim, que é a competência da organização. É um perfil que prefere levar as coisas mais do improviso, do jeito dele, e, by the way, a performance de venda deles já cai um pouco, em comparado com o perfil 1. O perfil 3, ele perde um pouco uma dessas competências, aquela de growth mindset, de querer sempre aprender, de ter abertura para aprender coisas novas, né? E aí, cai mais um pouquinho também performance de venda. E por fim, o perfil 4, que a gente brinca aqui, né? Que é o deslocado, digamos assim, né? É a pessoa que está ali aleatória, né? Aquela vaga de emprego não era exatamente... Não nem queria dizer que a pessoa não performava, não podia ter competências boas, mas para esse tipo de emprego, para esse tipo de vendas, não funcionava tão bem, né?
uma grande insight que a gente teve no final das contas foi, pela primeira vez, conseguir mensurar o quão importante ter um perfil bom, uma contratação assertiva. Mensurar financeiramente mesmo. Vou até ler com vocês aqui um dos grandes insights dessa pesquisa, e que a gente levou aí para toda a P&G, para toda a companhia, né? Em rotas iguais, trazer o perfil certo de vendedor traz até 60% de aumento nas vendas. Trazer alguns perfis errados pode diminuir até 40% das vendas da rota e continua diminuindo. É daí para baixo só. O que a gente mensurou? Quando a gente pega uma rota, né, um grupo de lojas que o vendedor tem que atender no mês, se a gente coloca o perfil certo, sem mexer em preço, sem mexer em qualquer tipo de desconto, sem nada, deixando exatamente igual as coisas, como estava antes, as vendas aumentam 60%. Porém, se eu coloco o perfil que não funciona tão bem, não é o perfil ideal, as vendas caem 40% ou até mais. Vou passar agora para você, Danúbia, continuar aqui. Isso aí. Pois é, e o Aldo veio com todo esse aprendizado para mim e disse, Dan, veja só o que eu aprendi. Você acha que dá para usar isso no dia a dia? E respondendo à última pergunta que a gente tinha os nossos distribuidores, esses nossos parceiros, que são a extensão do nosso negócio, eles já possuem alguma ferramenta que mapeie esses perfis de forma tão específica, em linha com a necessidade que o nosso negócio exige? E a resposta foi não. Pouquíssimos dos nossos distribuidores usam isso como uma ferramenta no dia a dia, pensando no grande motor de crescimento que ele pode ter por trás das pessoas corretas trabalhando para eles e vendendo, enfim, e gerando, fazendo essa máquina rodar. Pode passar, Aldo. E aí, com isso, a gente começou a formular, poxa, como que a gente pode levar isso para os nossos parceiros de uma forma fácil, simples, rápida, para que eles façam uso? Então, como a gente pode prover para eles uma ferramenta nesse sentido, totalmente alinhada com a necessidade de negócio P&G? E foi a partir daí que, pode passar, foi a partir daí que a gente teve a ideia de criar, então, uma plataforma online e totalmente exclusiva para os nossos parceiros de distribuição. Tá? A gente sabe que existem algumas plataformas de perfil no mercado, mas o grande diferencial dessa plataforma é que ela atende e entrega para eles exatamente o perfil que a gente precisa para o negócio P&G dar certo. O portfólio P&G é muito extenso, né? A gente tem muitas marcas em diferentes segmentos. Então, esse vendedor, ele realmente precisa ter algumas características de perfil diferentes do, talvez, um vendedor de outro setor, né? E é exatamente essa particularidade que a plataforma entrega para os nossos parceiros, de uma forma totalmente gratuita, tá? Essa é a carinha dela. A gente fez um trabalho muito intenso com a Mango, que foi a nossa parceira aí na construção da plataforma, de garantir que a gente estava entregando uma plataforma simples, que entregasse de forma muito objetiva a necessidade de negócio e com uma navegação super fácil, tá? E a gente tem duas possibilidades de análise dentro da ferramenta. A primeira é mapear a equipe atual. Então, toda essa equipe de vendas que já está empregada, qual é o nível de qualidade dessa equipe? É uma equipe que é formada pelos perfis que mais entregam resultados ou é formada pelos perfis que menos entregam resultados? E uma vez que a gente mapeia isso, a gente tem a resposta que a gente não quer ouvir, que sim, hoje a gente tem oportunidade com mão de obra que não tem um perfil que entrega mais resultados, e é a partir daí que cada distribuidor vai criar insights de como trabalhar essas pessoas dentro das suas deficiências para entregar melhores resultados para o negócio e tomar decisões de movimentações, se for o caso, tá? A segunda possibilidade, e acredito que é a que mais gera ansiedade num dos nossos parceiros, é como eu uso ela para fazer a minha escolha mais assertiva no momento que eu estou contratando. Porque a verdade é que esse setor de vendas é um setor muito informal.
Hoje, quando a gente mapeia a situação atual dos distribuidores, no geral, todo esse processo de contratação, indicação, busca de candidato acontece muito pela própria equipe de vendas e acaba trazendo, em muitos casos, vendedores que já têm certos vícios de mercado, né, e que não necessariamente têm o perfil para entregar os melhores resultados. Então, é exatamente a proposta, os nossos parceiros agregarem a todo o processo de contratação dele como uma das primeiras etapas, esse mapeamento de perfil, para que eles já possam ter um direcionamento mais claro de quem vai seguir para as próximas etapas de entrevista e testes e assim por diante. E a gente conseguiu entregar tudo isso para o nosso distribuidor através de uma plataforma onde ele tem um acesso sempre que ele precisar fazer uso, como eu já falei, de uma forma simples, de uma forma muito rápida. Na semana que a gente fez o lançamento, por exemplo, a gente teve vários distribuidores fazendo os testes aí de uma forma mais intensa, até para conhecer, em questões de minutos, a pessoa do distribuidor já tinha o resultado do teste do candidato, porque é um questionário super simples, o Aldo conseguiu consolidar de forma muito concisa todas as informações que ele precisava colher num formulário simples de preenchimento que não demora mais de 10 minutos para o candidato ou vendedor fazer a pesquisa, e a Mango conseguiu entregar uma plataforma que assim que ele finaliza a pesquisa, já devolve o resultado final, aí no caso do candidato, a uma nova vaga. Então, assim, o resultado foi, para os nossos distribuidores, tem sido muito bom, a aceitação da plataforma e o fato de ser uma plataforma personalizada para eles, está fazendo muita diferença no dia a dia e com certeza vai trazer muitos resultados financeiros, né? A gente, inclusive, já está pensando em como continuar ajudando os nossos parceiros com outros tipos de ferramenta, outros tipos de plataforma, para continuar agregando e evoluindo e acelerando ainda mais os resultados que a gente tem com esse canal de distribuição. É isso aí, pessoal. Não sei se ficou 100% claro aí todo esse processo, todo esse universo de vendas, que é muito super complexo aí, mas enfim, podem fazer as perguntas, querem dúvidas, querem algumas lacunas, a gente vai ajudando aqui a selecionar. É bem interessante, né, pensar nessa capacidade de aumentar, tinha um número ali no slide, 60% de resultado. É aí que a gente consegue ver como que a ciência de dados, inteligência artificial, algoritmos que tomem decisões baseadas em informação coletada em campo pode impactar positivamente o negócio, né? E eu tenho aqui uma reflexão para fazer com vocês, queria ouvir o comentário de vocês, que isso é um movimento da P&G, que certamente está no movimento de digitalização, então, como todas as empresas, e é uma companhia global, então cada vez mais ela está trazendo, certamente trabalhando em soluções digitais, mas a gente vê que ela está fornecendo isso para toda a cadeia, né, para toda a sua rede, então para fornecedores, para distribuidores, para parceiros, que em tese não é obrigação, né, cada um que se digitalize, mas a gente está vendo a P&G como um ator de potencialização, para que seus parceiros também se digitalizem, né. Como que é esse processo? Como que isso está tão ativo aí no dia a dia da P&G e de vocês? Eu ouvi essa reflexão. Diego, é cultural quase que para a P&G entender que os distribuidores são a extensão do nosso negócio. Então, a P&G tem diversos programas que a gente trabalha junto com os nossos distribuidores, e essa é exatamente a minha função dentro da companhia, de fazer com que as operações deles sejam mais redondas possível e dentro das possibilidades, é claro que é uma empresa à parte, mas que a gente possa levar para eles tudo que a gente tem como aprendizado, como boas práticas, que a gente sabe que dá certo, e a gente faz muito essa troca, inclusive, com outros países, para eles terem uma melhor performance, tá?
A P&G, ela vem, acho que nesses 2 últimos anos, houve uma explosão dentro de vários setores diferentes da P&G em buscar alternativas para parceiros e até alternativas internas, buscando uma digitalização e uma simplificação de processos. Então, quando você olha 2 anos atrás, a gente contava na palma de uma mão quantas plataformas a gente vinha trabalhando, tanto para ações internas quanto para ações externas. A verdade é que a P&G, de 2 anos para cá, a gente intensificou muito esse processo de digitalização de soluções, inclusive, como eu já falei, a gente, para distribuição especificamente, a gente já vem pensando outras formas de facilitar a vida dos nossos parceiros, entregar capabilities diferenciados para que eles possam não gastar tanto tempo buscando essas soluções e até investimento também, que a gente já entregue algo mais pronto, em linha com o que a gente precisa, e gerando uma padronização entre eles também, e uma padronização dos resultados que a gente espera. E aí, Diego, falando um pouquinho na parte de Data Science, em relação à digitalização, isso me ajuda muito no sentido de que, uma vez que a gente faz o estudo, que a gente tem algum insight dentro da P&G, né, e às vezes são insights assim, que, puxa, isso aqui vai ajudar a melhorar os 60% das vendas de todo mundo, sem colocar investimento, sem mexer em preço. Enfim, a digitalização, ela é um canal para que isso chegue também, né, endossando a que a Dona falou, para que chegue também em todos os nossos distribuidores, né? Não fique só aqui em São Paulo, que vá para a Amazônia, que vá para o Rio Grande do Norte, que vai para o Sul. Então, essa digitalização, ela é sensacional para fazer com que os insights do time de Data Science, de inteligência de mercado, realmente consigam aí se espalhar e ter acionamento, né? No final das contas, eu falo brincando, todo dia que eu na P&G, né, de todas as análises, reports, mais, no final eu tô lá para fazer a gente vender mais. Então, tem que ter também esse braço aí de acionamento em massa, digamos assim, né, que isso corra para todo o Brasil, né, Brasil, para o mundo, enfim, para todos os países que possam se beneficiar disso. É um exemplo fantástico de uma companhia como a P&G liderando o processo de transformação digital, não só dela própria, mas como de toda a sua rede, né, de seus parceiros. Isso é sensacional. E aí eu já quero aproveitar uma carona aí que você falou de Data Science, Aldo, para trazer uma pergunta que foi enviada aqui pelo aplicativo do Igor Gomes. Ele pergunta aqui, qual a dica que vocês podem dar para jovens que estão querendo entrar nesse mercado e nunca trabalhou? Ele não especificou, mas eu estou assumindo que ele esteja falando sobre Data Science, que é o que a gente estava conversando aqui. Okay. Então, Aldo, você podia deixar uma dica aí para ele? Posso sim. Vamos lá, para quem quer começar nessa área. Eu acho que uma coisa muito interessante, assim, que eu vejo que diferencia muito um Data Science, Business, né? Esse nome Data Science depende da empresa, ele assume vários nomes, tá? A gente usa Data Science, ou Business Intelligence, ou Data Analyst, né? São várias nomenclaturas, que no final das contas elas estão querendo dizer a mesma coisa. Uma coisa que diferencia muito, e é um ponto positivo, quem quer começar, é ter, ao mesmo tempo que você tem os hard skills, né, de saber dominar ali seja um Python, seja um Mime, seja, enfim, seja a linguagem que você quer usar, ao mesmo tempo que você tem isso, você nunca pode esquecer também de olhar para o business, de ganhar essa experiência do dia a dia da empresa. No caso da P&G, é vender produtos bem beleza, né, por exemplo. Então, e para ganhar isso, é um pouco sair do escritório, é um pouco para a rua, entender, ok, eu fiz uma análise, mas será que isso aqui reflete mesmo o que está acontecendo no campo, né? Será que reflete, vai poder ser acionável? Então, você ainda, de alguma forma, trabalhar também essa vivência, né, de como que seus insights, seus dados vão ser acionados lá na ponta, isso é fantástico, né? Muitas vezes colegas meus que ficam muito bons nessa área técnica, mas esquecem um pouquinho de olhar também, puxa, mas e o meu stakeholder, e a pessoa que vai usar isso, será que ela vai de fato ativar isso? Tá clara essa mensagem para ela? Então, tentar equilibrar os dois, né? Você vai começar, olha, eu entendo o técnico, mas eu também entendo como eu vou aplicar isso, tenho experiência, ou tenho vontade de, não, ok, eu vou ficar 2 semanas lá
no meio da Bahia, aprendendo como é que acontece. Isso destaca muito, né? É bem interessante aí para quem está começando a carreira. Tá aí, dicas valiosas, super legal, porque é realmente uma profissão do futuro. A gente estava falando, eu vou de novo citar o painel que eu participei de manhã, porque a gente falou muito sobre isso, né? Sobre ciência de dados, sobre inteligência artificial. E a gente dizia, né, que tem pesquisas que mostram que até 2030, mais da metade dos empregos que vão existir em 2030 não existem hoje. Então, nós não estamos prontos para eles, né? E acho que a sua área é uma área absolutamente de exemplo sobre isso, né? Que desenvolve muito rápido e que desafia novas capacidades o tempo todo, né? Danúbia, como que tá o pessoal, você citou que em minutos as pessoas tiveram resultados aí já nos primeiros testes e tal, como é que foram as primeiras reações aí das pessoas conseguirem mapearem o perfil dos seus times, enfim, ver a plataforma funcionando? Conta um pouco pra gente. O feedback geral foi de que ela é realmente uma plataforma simples. A gente não teve que trabalhar num super tutorial de uso, ela está super intuitiva e, de fato, os resultados que eles vêm tendo nos perfis, eles estão sendo comprovados pelo próprio feeling em outros processos que eles já têm, né? Porque o processo é parte de vários outros, né? De prova, de testes, de entrevistas. Então, o fato do candidato ser um perfil 1, por exemplo, realmente está sendo comprovado no resultado dos demais testes e na entrevista. Então, assim, a aceitação por parte dos nossos parceiros foi fantástica. A gente teve diversos feedbacks positivos, sem contar que é algo único, né? Eu acho que usar os dados, né? E a P&G é uma empresa de dados, a gente usa muitos dados. O Aldo é uma pessoa muito valiosa para a gente dentro da P&G, porque ele nos ajuda muito com essas informações, trazendo a análise final, para trazer algo tão personalizado para os nossos distribuidores, foi muito percebido pelos nossos parceiros. Então, a aceitação está sendo fantástica. A gente ainda não tem comprovações de dados, mas existe já um plano, inclusive está vindo já alguém para debaixo do meu guarda-chuva para que possa trabalhar e acompanhar esses resultados numéricos que eu realmente acredito, e pela toda a minha experiência de 10 anos que eu tenho com distribuidor e com campo, com vendedor, que a gente pode ir muito além desses 60%, porque realmente a gente tem bastante oportunidade de execução, e isso está muito por trás do perfil dos vendedores que a gente vem trabalhando. Sensacional, Danúbia, é incrível. Cara, eu fiquei acompanhando de perto aqui o case de vocês. Cara, daria para a gente ficar tranquilamente aqui, mais 1 hora fácil aqui, debatendo, discutindo, aprofundando na clusterização, resultados. Eu acho que já despertou a curiosidade de muita gente, e eu vou destacar 2 ou 3 pontos chaves para mim aqui, tá? Ponto-chave número 1, a parte detalhada do qualitativo, da percepção da etnografia feita pelo Aldo antes de ir para o código e para o algoritmo, imprescindível, fundamental, parabéns, incrível. Muito cientista de dados pula essa parte, e aí acaba ficando com problema. Segunda parte, perceber realmente o comportamento de encontrar isso para já contratar da maneira certa. É óbvio que é possível desenvolver, né? Acredito até que você, Danúbia, já esteja pensando como é que você vai pegar as características para aqueles que não estão no cluster, você começar a desenvolver essas pessoas, né? Obviamente. Exatamente. E a terceira é quebrar esse paradigma do próprio RH de contratar baseado em dados. Isso é incrível. Eu acho que é um case que vai servir de exemplo não só para distribuidores, mas para muita coisa na P&G. Do jeito que eu conheço a P&G, eu acho que vai ser exemplo para muito case. Gostaria muito de agradecer. O case foi incrível para vocês. E se vocês puderem depois, né, fazer um bate-papo com todo mundo, será um prazer. Eu também quero entrar em contato com vocês, com o Aldo, Danúbia, o Diego. Muito obrigado aí pelo case de vocês, beleza? Bom evento para vocês. Obrigado. Podem ficar assistindo o resto do dia. E um abraço para vocês. Bom final do dia e boa semana. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.